E agora já podemos recomeçar. Então, eu tenho o prazer aí de apresentar o professor André, do ICMC, e o André vai apresentar para a gente o projeto Canaã dos Carajás. André, muito obrigado pela presença, pela disposição para a palestra. Então, por favor, fique à vontade. Bom dia, muito obrigado, Alindo. Tá aparecendo a tela? Ainda não, para mim ainda não, mas é uma questão de tempo. Aí, a gente está Beleza. vendo o seu PowerPoint todo, não está no modo Ô, apresentação jóia. ainda. E agora, tá a apresentação, tá? Não. Tá, eu coloquei a apresentação, deve estar chegando. Tava começando a falar que é um prazer, né, rever todos os colegas, né, também nesse tempo, como o Francisco falou, de pandemia. Tá, eu coloquei um pequeno adendo, fiz uma pequena inclusão na minha palestra. Eu vou ser rápido, eu peço perdão, porque eu tenho que coordenar uma reunião do CTA aqui do Instituto, tá? Mas vou seguir o tempo dos 20 minutos. Tá aparecendo agora, lindo? A gente está vendo a sua tela, não no modo apresentação, né? Está vendo a tela toda com menu e tal. E quando eu mudo, não está aparecendo. Quando eu mudo aqui estou mudando de slide Não. aqui. Então eu vou deixar. Provavelmente. E pode deixar assim mesmo, como está. Eu Está vejo se dando para consigo. ver. Eu Dá para estou sem ver, né? problemas aqui. Seria interessante, Ó, talvez, você. Isso, aumentar um pouquinho. pronto. Beleza. Beleza? Então Perfeito. vou lá então, tá? Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Tá, vou falar um pouco sobre o projeto Canas Carajás, que está ligado a outro projeto, né, que eu conto com a participação de todos vocês mais adiante, né, que é de cidades inteligentes. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Tá, esse projeto é chamado de Rede Área, é um projeto para ser realizado em âmbito nacional, foi aprovado no chamado Centro de Pesquisa de IA Aplicada da MCTI, FAPESP e CGI.br. Tá, a ideia é que a gente trabalhe com várias instituições, já tem 40 instituições espalhadas, a Unifesp, tá, a Federal do Maranhão tá também, tá, e contra algumas empresas e algumas FAPs também apoiando o projeto. Tá, a ideia é que o projeto seja bem ligado às ODS da ONU. Bom, parando com esse spoiler, agora eu vou começar a falar de Canas Carajás. Canas Carajás é uma cidade que, em 2000, tinha 11 mil habitantes, e atualmente ninguém sabe quantos habitantes tem. Tem várias estimativas, de 40 mil até 100 mil habitantes. Antes da submissão do projeto, nós começamos a trabalhar com Canas Carajás na iniciativa da Federal do Pará. Aqui tinha um projeto Canas Carajás para transformar Canaã em uma cidade inteligente. A ideia é trabalhar na parte de educação, monitoramento de terrenos baldios, porque eles têm problema com leishmaniose, né, de água parada, manutenção preventiva de acidentes, saúde coletiva, então, no caso da Covid, trabalhou com aglomeração, segurança pública e urbanização. Canas Carajás tem algumas peculiaridades, né? Primeiro, ela tem a maior mina de ferro do mundo, que é da Vale do Rio Doce, e tem o maior PIB per capita do Canadá, que dá mais ou menos 32 mil dólares de PIB per capita. E ela investe parte dos royalties que recebe da mineração em um fundo de desenvolvimento sustentável, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, que é um fundo que ele é gerenciado por um comitê externo à prefeitura, para não ter influência da prefeitura, e com esse fundo a cidade está investindo, né, para se tornar uma cidade inteligente. Um exemplo desse investimento é trazer campos de duas ICTs, né, da Instituto Federal do Pará e da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e também está trazendo alguns cursos da Universidade Federal do Pará. Essa fotografia de Canaã, em cima eu tenho onde fica Canaã, no estado do Pará. Tá? Canas Carajás fica na região chamada região de Carajás, né? Quem não é tão novo lembra do problema da região dos Carajás, que tinha mineração de ouro, tinha muito conflito armado, e a história do ferro começou em 67, quando um geólogo estava procurando por manganês na região. Ele encontrou vários minerais, entre eles manganês, mas principalmente o ouro. Isso motivou o projeto Grande Carajás, tá, que depois deu origem ao município de Canas Carajás. Esse projeto era parte de um projeto nacional de exploração de minério. O projeto Canas Carajás, a gente trabalhando com 5 eixos de desenvolvimento. A gente trabalhou desde a infraestrutura até as implementações. Então, fizemos infraestrutura de computação e telecom, financiada pela prefeitura, de IoT para cidades inteligentes. Então, foi feito compra de equipamento, instalação de equipamento, como data center, a parte de equipamentos de IoT, toda a infraestrutura de telecomunicações. Depois veio somente aplicações inteligentes, uh,
sustentabilidade dos aplicativos, né, formando mão de obra, alguns cursos para a população local e estímulo à criação de startups. Esse projeto acabou de ser renovado, então essas atividades ainda estão acontecendo, né? O que já aconteceu foi o primeiro passo na instalação da infraestrutura de computação, telecom e IoT para cidades inteligentes. Tá? Então, o projeto tem várias camadas, e toda camada que é de infraestrutura foi incorporada ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Fernando dos Carajás. Tá? Então, aqui são alguns equipamentos que estão sendo adquiridos com recursos da Prefeitura de Fernando dos Carajás, né, que foram incorporados ao patrimônio. Né? Então, foi de data center, um cluster para computação. Né? E esses projetos são todos ligados à melhoria da qualidade de vida da população. Tá? Tem um projeto que é particularmente para serviços públicos, que é para facilitar que a população consiga solicitar e acompanhar obras solicitadas ao serviço público, e alguns de saúde, urbanismo e educação. O de saúde tem um projeto ligado ao serviço público, para o cidadão conseguir fazer o agendamento de consultas, recebimento de exames e se comunicar com o médico. Tem o de prevenção de acidentes de trânsito, como é um veículo que fica na zona rural, tem um problema de animais cruzando as pistas. E, no caso da pandemia, foi feito um aplicativo para evitar aglomeração. Por causa do Fundo de Desenvolvimento Sustentável, dos royalties de mineração, Canaã teve um aumento grande do IDH do município nos últimos anos, que está se aproximando muito do IDH médio do Brasil. Tá? E a meta é que o IDH de Canaã, em 2035, seja um dos maiores do país. Tá? Que é o que se pretende fazer com Canaã, com a iniciativa, tá? A iniciativa de educação também, que é de apoio ao diagnóstico médico, a iniciativas em meio ambiente e saúde, para verificar entulho, lixo, água parada, e de segurança para iluminação inteligente e monitoramento de atitudes suspeitas na cidade. Bom, falar primeiro desse aplicativo, né, que para aproximar a população dos gestores municipais, né, que é o Conecta Canaã, onde a população pode solicitar serviços e acompanhar o andamento desses serviços. Esse aplicativo roda o celular, uns vários tipos de sistema operacional dos celulares também. Tá? Então, a população faz todo o pedido ao município por meio desse aplicativo. Né? E o município tem uma central de monitoramento, um painel informativo, onde ele pode monitorar como está o andamento das solicitações da cidade. Tá? Isso pode ser feito também por bairro da cidade e de forma georreferenciada. E depois você tem também, para a cidade, para o gestor, o monitoramento das ocorrências mais comuns. Uma outra aplicação, que também está bem adiantada, é o apoio diagnóstico precoce, em particular para autismo, usando informações vindas de câmera, computação, visão computacional, para reconhecimento facial e classificação de emoções. E um dos estímulos para essa iniciativa foi o crescimento que está tendo, não só em Canaã, mas no mundo inteiro, da prevalência do autismo. Bom, essa é a parte de Criança Carajás. Agora eu vou passar para outra parte, que é o quê? Quando você quer ter uma cidade inteligente, você tem que ter uma forma de você monitorar e saber quão inteligente a cidade é. Tá? Então, você tem que monitorar para poder planejar o progresso da cidade, ver como é que ela está atingindo as metas, entregando o que se propõe. Você tem que ter um mecanismo de coleta de dados para poder avaliar o progresso da cidade em direção à sua cidade inteligente, o monitoramento desses dados e o apoio a tomar decisão a partir desse monitoramento. Tá? Então, a ideia é o quê? A ideia é que a gente possa avaliar a cidade através de uma ferramenta que colete alguns indicadores da cidade. Tá? Esses indicadores, chamados indicadores chaves de desempenho, não devem retornar um valor binário, mas o quão próximo a cidade está em relação àquele indicador de se tornar inteligente, ou quão boa ela é inteligente, né? Ou quão melhor ele está se tornando em relação à cidade inteligente. Esses indicadores têm que ser simples e fazer sentido, ser coerentes, têm que ser independentes do contexto. A extração deles, ou a medição, tem que ser fácil, tem que ser simples, e deve ser fácil também capturar o progresso dos seus valores ao longo do tempo, para que você possa identificar algumas tendências, tanto de médio quanto de longo prazo. E, por fim, os indicadores devem possibilitar ao gestor a comparação do desempenho do município com esses indicadores com os objetivos estratégicos de médio e longo prazo do município. Existem várias plataformas para indicadores de avaliação de cidades inteligentes, né? Algumas são pagas, outras são gratuitas. As gratuitas geralmente estão ligadas a algumas instituições de ciência e tecnologia públicas, às vezes ao executivo de países ou cidades, tá? Mas tem uma iniciativa em particular da ONU, de um grupo chamado
o U4SSC, né, que serviu de inspiração para uma plataforma brasileira desenvolvida pelo MCTI, junto com a CTI, que é a plataforma Intelli.gente. Tá? De onde que vem a inspiração? A inspiração vem da iniciativa da ONU para a Cidade Inteligente, que é essa iniciativa chamada Unidos para Cidades Inteligentes Sustentáveis, ou U4SSC, que é coordenada pela União Internacional de Telecomunicações, ITU, né, que é uma agência da ONU responsável pela parte de TICs, Tecnologia de Informação e de Comunicação. O Brasil é membro desse grupo de trabalho e tem uma pesquisadora do grupo IARA que tem assento nessa comissão. Dessa união faz parte também a Comissão Econômica das ONUs para a Europa, UNESCO, e a agência chamada ONU Habitat, que é dedicada à promoção de cidades mais sociais e ambientalmente sustentáveis. Tá? E tem apoio de várias agências, algumas delas ligadas à ONU. Tá? Essa iniciativa foi criada para atingir particularmente o 11º objetivo, que é o desenvolvimento de cidades e comunidades sustentáveis. Tá? Que a ideia é tornar as cidades e os assentamentos urbanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, tem toda uma recomendação, em inglês aqui em português, né, que dá uma base para essa iniciativa, motivação para essa iniciativa. Nessa iniciativa foram definidos 91 indicadores de desempenho, tá, que já são usados por mais de 150 países e estão divididos em 3 dimensões. A divisão econômica, que é subdividida em tecnologia de informação e comunicação, produtividade e infraestrutura. A de meio ambiente, que é dividida em meio ambiente e energia. E a sociedade de cultura, envolvendo educação, saúde, cultura, segurança, habitação e inclusão social. No lado direito tem um gráfico que é gerado, né, para cada um desses indicadores. Então, já tem ele gerado para mais de 150 países do mundo. Em 2019, no Brasil, foi criado o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, que na época era MCTI, que tinha comunicação também, junto com o Ministério da União Regional, um fórum para discutir uma política pública para cidades inteligentes no Brasil. A ideia é ter a colaboração da academia, setor privado e de algumas entidades que representassem os estados e municípios e da sociedade civil organizada, o CDOS também. Tá? A ideia era construir uma plataforma que avaliasse o nível de maturidade das cidades brasileiras. Tá? Isso tudo ligado a um programa de planejamento urbano e transformação digital. E isso tudo baseado também nas diretrizes da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Está disponível nesse link. Tá? Nesse slide eu tenho uma página para a plataforma que foi desenvolvida, junto com o CTI, chamado Intelli.gente. Essa plataforma tinha como objetivo diagnosticar o quão bem a cidade era inteligente e sustentável também, definido como nível de maturidade, tá? E com isso propor diretrizes para a atuação de políticas públicas para cidades inteligentes e sustentáveis, os 3 níveis, nacional, estadual e municipal. Tá? Então, a plataforma, ela cria, então, um modelo de maturidade para cidades inteligentes e sustentáveis brasileiras, tá? Ela é baseada nos indicadores da ITU, e trabalha com 4 dimensões, as 3 dimensões da ITU, mais uma 4ª dimensão, que é a capacidade institucionais de gestão municipal. Né? E para cada indicador, tem 7 tipos de nota. A mais baixa, que é a adesão, quando a cidade está começando a aderir, não tem nada ligado àquele indicador bem desenvolvido, até a otimização, quando está bem desenvolvido na cidade aquele indicador em particular. Tá? E 2 modos de avaliação. Tá? O principal usa indicadores baseados em indicadores da ITU, né? Para economia, meio ambiente e a parte sociocultural. É possível observar que existe uma certa sobreposição, por exemplo, água e esgoto está em econômico e ambiental, tá? Que é natural porque está ligado a esses 2 eixos. O 4º indicador que foi criado é o de capacidades institucionais e gestão municipal. Aí entra a estratégia do município, a infraestrutura, dados que são gerados e disponibilizados, serviços disponibilizados pelo município e o monitoramento das atividades realizadas. Quero chamar a atenção para o apoio que é dado, ou a importância que é dada, por exemplo, a dados abertos e transparência, né? E que o município também tem a base de dados digitalizadas. Isso aqui é outra forma de avaliar, que são dados coletados publicamente. Tá? Na plataforma Intelli.gente, as cidades elas entram com seus indicadores, mas a ideia é cada vez mais que esses valores sejam coletados automaticamente de bases públicas. Bom, então era isso que eu queria comentar. Eu fui bem rápido, desculpe se eu fui rápido demais, gente. Mas se você quiser fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Obrigado, professor André, foi ótimo. Até tem umas perguntas aqui, mas eu quero abrir espaço para a audiência.
Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o professor André? Bom, enquanto o pessoal se aquece, André, eu tenho uma dúvida, Claro. que acaba sempre sendo, na minha opinião, muito importante para garantir a continuidade dos projetos, que é a articulação política dos projetos. Como é que vocês estão fazendo? O que acontece? Né? O que a gente vê? O problema brasileiro, em geral, né, que a troca de governo acaba modificando as prioridades. Como é que vocês estão tentando fazer um vínculo forte entre as prioridades do município e o andamento do projeto? Desculpa fazer uma pergunta que está Claro. mais no campo político do que no campo que nos interessa mais, que é o campo tecnológico, mas acho que é uma dúvida bem importante. Essa pergunta é ótima, né? Tem duas preocupações que a gente tem. Uma é a continuidade, e outra a gente sabe também que, às vezes, a administração pública municipal não é tão clara e transparente quanto a estadual e federal, né? O que a gente faz é tentar fazer convênios com a universidade que sejam de médio e longo prazo, né? Isso a gente, com Canaã, foi bem sucedido, e agora a gente está fazendo com Guarapuava também. E trazer não só o município, mas também, sei lá, as lideranças locais, fora da política. A gente tem um apoio federal também do MCTI, um apoio do pessoal técnico do MCTI, que foi muito importante. Tanto está sendo feita a segunda versão da ferramenta Tele.gente, junto com o IARA, né, onde a ANP faz toda a parte de implementação e toda a parte de inteligência de dados, onde a gente vai fazer a coleta de indicadores de análise dos dados coletados, vai ser feito pelo IARA. Aí, para isso, conseguimos algumas bolsas do Ministério. Então, toda a nossa conversa é com o pessoal técnico. O que a gente também está fazendo é estimular as prefeituras a fazer um treinamento dos gestores municipais. Por exemplo, os prefeitos, muitos gestores também não sabem o que vem a ser uma cidade inteligente. Então, a gente quer dar mini cursos para o pessoal técnico administrativo das prefeituras também, né, para que o pessoal que mantém-se na prefeitura, com troca de governo, com troca de prefeitos, eles têm todo o histórico e sabem a importância dessas iniciativas para a cidade. E com isso eles possam também convencer os prefeitos, né, a importância de manter e de até fortalecer essas iniciativas. Então, a gente procura trazer o pessoal técnico para ajuda do projeto também. Perfeito, toda uma construção, né? Sim. A gente está pensando também em fazer, Arlindo, juntar esforços com o pessoal da rede também, né? Então a gente quer todos vocês na rede, ter depois um MBA para cidades inteligentes também. Né? Online, André, você está pensando Online. em online? Online e cooperativo, isso mesmo. E espalhado pelo Brasil, né? Professores do Brasil inteiro. Muito legal. Só para esclarecer, quando você fala em convênios de longo prazo, você está pensando em 5 anos? 4 anos? Eu penso pelo menos no que cubra a próxima eleição municipal. Certo. Né? Então, fica 2 a 4 anos, mais ou menos. Com Canaã foi 2 anos, mas agora estamos falando mais 4 anos. Legal. Vamos ver se o pessoal tem mais dúvidas. Lembrando que o André não pode ficar muito tempo, então a gente também não pode abusar dele. Alexandre, fica à vontade. Oi, André. Oi, Alexandre, tudo bom? Parabéns pela sua apresentação. Você está falando aqui de Canaã, aqui pertinho da gente, né? E dá vontade, assim, da gente dar trazer essa aplicação, alguma coisa, né? Estender um pouco para cá, para o lado de São Luís, criar o nosso perímetro inteligente aqui no Centro Histórico. Que legal, Alexandre. Vamos, depende de mim, conte comigo, viu? Tá. Eu tenho, assim, uma pergunta, assim, sobre questão de rede de pesquisa. Se você tem algum contato, algum pesquisador assim dentro dessa rede de cidades inteligentes com aplicações em machine learning aqui para o lado aqui da Irlanda, né? Eu estou passando aqui uma temporada na Irlanda, e eu assim, tem um pessoal aqui da Universidade de Cork, Universidade de Dublin, eles têm uma conexão muito, muito boa. Eu não sei, não ouço eles falarem aqui de cidades inteligentes. Hoje eles falam muito de indústria, né? Tu tem alguém aí que possa a gente fazer uma ponte e tentar incluir gente daqui dessa região aqui nesse nosso projeto? Tem sim. Eu vou te passar depois de contato. Tem na Irlanda uma universidade que, inclusive, deu uma carta de apoio para a RDA. Deixa eu ver se acho rápido aqui. Na Irlanda, em Cork. A Universidade de Cork deu uma carta de apoio. Eu posso ver qual é o contato em Cork e passar para você. Pronto, perfeito. Vamos conversar. Qualquer coisa, você manda para mim e-mail, até responder você, fica bombardeando de e-mail, tá bom? Tá legal, André. Valeu, obrigado. Pode dar cada 5 minutos o e-mail, Alexandre. Tá joia. Até mais. Até mais. Eu acho que nosso tempo está meio estourado e a gente tem que liberar o André também, que tem que participar de outra reunião.
Então, eu gostaria de agradecer ao professor André. Obrigado, André. Obrigado, lindo. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Parabéns, pela apresentação. E desejo sucesso aí nos próximos passos. Né? E a todos nós, eu quero vocês todos juntos, viu? Todos juntos da rede, viu? Quem puder ajudar, vamos ajudar. Legal, obrigado, André. Eu vou interromper a gravação.